Eu tava me segurando, mas eu preciso começar o vídeo com aquela piadinha de que eu tenho uma boa e uma má notícia pra você e qual que você prefere ouvir primeiro. O lado bom é que se você tá vendo esse vídeo, meus parabéns, você já tá na frente de muita, mas muita gente, porque tem uma galera que ainda tá procurando para as provas antigas da CPA10, CPA20 e SEG, que são provas que não existem mais desde 31 de dezembro de 2025. E essas provas, se você botar no teu currículo, você já vai ser desqualificado porque essas provas não existem mais, você está desatualizado do mercado financeiro. E a notícia não tão boa assim é de que com essa mudança das provas, o que mudou não foi só o nome. As provas mudaram completamente, tanto dos conteúdos que são cobrados, das formas das questões e de como essas questões são cobradas. E para te ajudar a se preparar para essa nova fase de certificações da Ambima, eu estou gravando esse vídeo especial para você aqui com os dois novos formatos de questões que caem na nova CPA, que são as chamadas questões contextualizadas e as questões com árvore de lógica. Essas questões contextualizadas deixaram de ser questões com enunciado curto, 2, 3 linhas. Qual é a função do Banco Central do Brasil e 4 alternativas curtas para ser uma questão muito mais elaborada, com um texto de 4, 5, 6 linhas e alternativas, normalmente 2 nada a ver e 2 muito semelhantes. E essas novas árvores de lógica, onde vai basicamente simular um chat de vocêzinho atendendo o seu cliente. Afinal de contas, essa vai ser sua atividade após ser certificado com a CPA, se ProR ou se ProI. E depois ainda tirar questões sobre aquele conteúdo que você deveria ter acertado ao falar com o teu cliente. Vamos parar de lenga-lenga e bora para essas novas questões. Então, eu vou te trazer aqui para minha tela, tem aqui o site do simulados.topinvest.com.br. Afinal de contas, é aqui que você vai acessar essas questões aqui. Já estou logado na minha conta aqui e vou procurar 2 questões que eu separei pra gente, que nós temos aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui de autodigitação, que é a questão número 25.999 e vou dar uma pesquisada aqui. Eu vou vir aqui para resolver that question, né? Vamos resolver essa questão. Então, olha a grande diferença que a gente tem aqui. Deixa eu dar um F11 para deixar em tela cheia aqui. E olha a grande diferença que a gente tem. O tamanho do enunciado, em vez de ter uma pergunta objetiva de 1, 2 linhas, a gente tem aqui, nossa, várias linhas. Então, vamos ler com toda a calma e paciência do mundo. Olha só. Camila foi à sua agência bancária para abrir uma conta e o gerente a convenceu de aderir a um produto financeiro oferecido pelo conglomerado do banco. O contrato estipula que Camila fará contribuições mensais que ficarão travadas durante um período de carência. O saldo acumulado será corrigido mensalmente pela TR, a taxa referencial, e ao final do prazo ela poderá resgatar parte ou a totalidade do valor pago. O grande atrativo da oferta, segundo o gerente, é que, enquanto o dinheiro estiver guardado, Camila receberá números da sorte e concorrerá semanalmente a prêmios milionários sorteados pela Loteria Federal. Gente, olha o tamanho do enunciado. Isso que a minha tela aqui é maior, é cheia, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas para dizer que a Camila foi na agência e ela está... E você, como o gerente bancário, está oferecendo um título de capitalização. Essa questão aqui, especificamente falando, não é uma questão difícil. Mas, gente, quando a gente tem 6 linhas aqui, com um monte de groselha para falar que a gente está falando de título de capitalização, entra nessa questão aqui um outro ponto muito importante. Prova como um todo tem 2 horas e meia para você responder 50 questões. Quando você tinha uma questão de 2 linhas, era uma coisa. Quando você passa a ter uma questão de 6 linhas, você tem que gerenciar muito bem o seu tempo. Porque eu já fiz as provas, meu time faz as provas quase toda semana, e a gente tem visto que muitas pessoas não estão acabando a prova. Então você tem que ter atenção e leitura dinâmica ao mesmo tempo para entender que toda essa groselha aqui, a gente estava falando de título de capitalização. E aí vem sim a questão embaixo, no Sistema Financeiro Nacional, a estrutura descrita, um misto de guarda programada de recursos e baixa rentabilidade combinada com um componente lúdico de sorteios periódicos, é emitido e administrado exclusivamente por... Ou seja, a questão precisa que você entenda o que a gente está falando, que é título de capitalização, para saber
quem que administra exclusivamente e quem que emite esses títulos. Então a gente lembra lá na estrutura do Sistema Financeiro Nacional que a gente tem lá o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo, a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados. Aqui embaixo do CMN a gente tem lá o Banco Central do Brasil e aqui embaixo a gente tem a CVM. Aqui a gente tem a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Os órgãos, né, as empresas, os tipos de produtos que são regulados pela SUSEP são 4, lembra comigo? São os seguros, são os resseguros, as entidades abertas de previdência complementar e os títulos de capitalização. Títulos de capitalização, então, são fiscalizados pela Superintendência de Seguros Privados e são emitidos e administrados exclusivamente por empresas que são sociedades de capitalização. Ou seja, quem fez a aula, de preferencialmente comigo, assistiu o curso e tal, eu desenho, eu brinco, conto uma história. Cara, tá fácil de você entender que a gente está falando de um título de capitalização e tá fácil de entender que um título de capitalização é emitido e administrado por sociedades de capitalização que, por sua vez, são fiscalizados lá pela Superintendência de Seguros Privados. O problema é, de verdade, a interpretação de texto. E se você está estudando com alguém que te ensina de verdade, não fica dando diquinhas para decorar. Porque no tamanho denunciado aqui, não vai adiantar decorar. Gente, esse aqui é o tipo de questão, né, que a resposta correta aqui, sociedade de capitalização, e que a Anbima está chamando aqui de questões contextualizadas. Questões contextualizadas, ok? Esse aqui é o tipo 1 de questão. O tipo 2 de questão lá da prova da Anbima é chamado de questão de estudos de caso. E aí eu selecionei aqui pra gente uma questão de estudo de caso, que é 26.166. Olha que louco. Percebe que até o layout dessa questão aqui, ela é bem diferente. Deste lado aqui, senhoras e senhores, nós temos o que a Anbima chamou lá de árvore. Essa árvore aqui, a gente está simulando um chat com o nosso cliente. E desse lado aqui, nós temos mais perguntas que estão relacionadas a este tema aqui. Então, basicamente, quando você responde toda essa estrutura de... quando você responde aqui toda essa estrutura de chat aqui, você tem uma questão e aqui você vai ter, nesse exemplo aqui, mais 2 questões. Então, vem comigo entender como que funciona essa lógica da árvore de questões. Ó, o Marcos, 38 anos, é um dentista autônomo que sempre manteve as suas economias na poupança por medo de perder dinheiro. Engraçado que o pessoal gosta tanto de poupança e a única coisa no planeta Terra, Brasil, que foi confiscado foi exatamente a poupança. Enfim, a hipocrisia, né? Ao perceber que o seu poder de compra estava diminuindo, ele marcou uma reunião na agência para buscar opções mais rentáveis no mercado financeiro. Ele tem interesse em títulos públicos, dívidas de empresa e também queria iniciar um fundo para o futuro educacional da sua filha pequena. Contudo, o Marcos tem recebido diversas dicas de amigos e apresenta confusões conceituais sobre riscos, liquidez e tributação. A pessoa profissional CPA precisa orientá-lo desmistificando algumas regras. Então, este aqui, basicamente, é o contexto que a gente tem nessa questão. Dado esse contexto aqui, vai iniciar aqui o nosso shout, né? Olha só. Quero tirar o meu dinheiro da poupança e colocar no Tesouro Direto. Me disseram que o Tesouro Prefixado, a LTN, você já vai raciocinar se está certo ou não, né? LTN, o Tzinho vem antes, se o Tzinho vem antes, ele é prefixado. E o Tesouro Selic, o LFT, o Tzinho vem depois, ele é pós-fixado. São iguais na segurança. Se eu precisar do dinheiro antes do prazo para uma emergência no meu consultório, não corro o risco de perder nada em nenhum dos dois, correto? Bom, aí você já aprendeu o conteúdo, a gente está resolvendo a questão. Você sabe que o tesouro pré-fixado ele tem a chamada marcação a mercado.
E se a taxa de juros sobe, ele vai gerar um prejuízo. Se a taxa de juros cai, ele vai gerar um lucro antecipado. Então ele tem volatilidade. E o Tesouro Selic, ele vai com o Selic. Então ele não tem esse risco. Então, percebe que se ele quiser resgatar esse dinheiro antes de uma emergência, a letra do Tesouro Nacional pode sim trazer um prejuízo para ele. Então vamos achar as respostas corretas. Vamos por partes, como diria o Jack Stripador, né? Não, o Tesouro Selic acompanha a taxa básica e tem baixo risco na venda antecipada. Tá correto. Mas o Tesouro Prefixado sofre marcação ao mercado e pode gerar perdas se resgatado antes do vencimento. Poxa, legal. Essa alternativa aqui está correta. Vamos ver as demais. Exatamente. Como ambos são emitidos no mercado primário pelo Tesouro Nacional e garantidos pela Secretaria da Fazenda, está errado, ele é garantido pelo Tesouro Nacional, então já não nos serve. O Tesouro Selic protege o seu capital de oscilações, mas o Tesouro Prefixado, por ser atrelado ao IPCA, pode gerar perdas nominais na cota se a inflação do mês for negativa, o que ativa imediatamente o risco de crédito. Gente, pode ter resultado negativo tanto pela inflação como pela expectativa futura de juros, que é a marcação à curva, né? Então não tem nada a ver. E, correto, o Banco Central institui a paridade de resgate pelos créditos do varejo, o que significa que o FGC cobre qualquer situação. Gente, o FGC não tem nada a ver com títulos públicos. FGC, Fundo Garantidor de Crédito, garante os títulos emitidos por bancos. Tesouro Nacional emitido pelo governo. Então, nada a ver. Só funciona pra gente aqui a letra A. Cliquei. Legal. Aí você respondeu e percebe que vem outra janelinha de chat aqui, ó. Ainda bem que você me avisou. Vou usar o Tesouro Selic para minha reserva então. Por longo prazo, meu cunhado me indicou comprar debêntures de infraestrutura. Ele garantiu que, como são isentas de imposto de renda, elas também têm a mesma proteção do FGC que o CDB de um banco tradicional. É uma boa trocar o Tesouro por elas com essa garantia toda? E aqui a gente tem que saber o conceito, né? Poxa, debênture incentivada, debênture de infraestrutura, ela é isenta de imposto de renda? Ok, está correto. Agora, elas têm proteção do FGC? Não, porque elas não são emitidas por bancos, são emitidas pelas próprias empresas. Então a gente tem que ver, ó. Sim, a isenção fiscal das debêntures de infraestrutura ocorre porque o FGC garante a emissão? Não, não tem nada de FGC. Ó. O seu cunhado tem razão em partes. A isenção de imposto de fato existe. Mas como a garantia não é da FGC, e sim da Comissão de Valores Mobiliários, é errado, não tem garantia nenhuma, a garantia é a própria empresa. As debêntures de infraestrutura realmente são isentas de imposto de renda para pessoas físicas. No entanto, por serem títulos emitidos por empresas privadas, elas não contam com garantia do FGC. Tá correto, né? E ele se equivocou estruturalmente em ambos os pontos. Não, o ponto lá do isenção do imposto de renda estava certo, então a gente tem aqui, ó, essa aqui que está correta. Vamos apagar, ó. Eu dei a resposta aqui para o cliente e ele veio com mais uma janela de chat. Nossa, quase caí em uma cilada achando que tinha FGC para tudo. Para fechar nosso planejamento, eu quero fazer um plano de previdência para a faculdade da minha filha, que tem 2 anos. Como eu não tenho muitas despesas médicas, eu faço declaração simplificada do imposto de renda. Qual formato de plano eu escolho e qual tabela seria a melhor para esse prazo de 16 anos? Aí você vai pensar lá que a gente está falando de planos de previdência, as entidades abertas de previdência complementar. E quando a gente fala lá das EAPCs, né, a gente fala do VGBL e do PGBL. O VGBL, ele é muito bom para quem faz justamente isso aqui, ó, a declaração simplificada. E já o PGBL é legal para quem faz a declaração completa. Mas para fazer a declaração completa, o cidadão precisa ter várias despesas dedutíveis. Médico, faculdade, educação, medicina, né? E ele não tem, então ele precisa de um VGBL. Aí o prazo, quando é um prazo curto, por exemplo, eu vou resgatar isso aqui daqui a 3 anos, a progressiva é melhor. Quando a gente fala de um longo prazo, principalmente a partir de 10 anos, sempre a tabela regressiva vai ser melhor. Se ele está falando daqui um prazo de 16 anos para a faculdade da filha dele, a gente está falando de um VGBL regressivo. Então a gente tem que achar a alternativa, né? Então o PGBL não é nosso ideal.
você deve escolher o VGBL atrelado à tabela progressiva. Não. A única modalidade permitida para menores de idade é o PGBL? Também não. Para o seu caso, o VGBL com tabela regressiva é mais adequado. Como você faz declaração simplificada, o VGBL não prejudica a sua situação fiscal e a tabela regressiva trará menor alíquota de imposto para esse prazo. Então, é a nossa alternativa correta, né? Então, fim do diálogo. Beleza, então, se eu acertei todas essas interações de chat aqui, eu acertei incríveis uma questão. Agora, olha que louco. Até vou puxar minha câmera aqui para o outro lado. Porque se eu acertei essas questões aqui, eu estou preparado para responder as próximas duas questões que estão atreladas a essa aqui. Vamos ver aqui o que a prova está nos pedindo. Deixa eu pegar o meu mouse aqui, vamos puxar para baixo aqui. Ó. Então, basicamente, ela está revisando aquele conceito, né? Ó, Marcos, dentista autônomo, deseja realocar parte da sua reserva de emergência para títulos públicos e avalia o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic. Ele também cogita investir para o longo prazo em debêntures de infraestrutura, acreditando que contam com garantia do FGC, assim como CDBs bancários. A orientação correta é que a pessoa profissional deve fornecer sobre os riscos de resgate antecipado dos títulos públicos e as características das debêntures. Então a gente sabe lá que o tesouro pré-fixado tem um risco de marcação a mercado e que as debêntures não contam com garantia do FGC. Então percebe que, de certa forma, a prova está perguntando duas vezes a mesma coisa. Se você não entendeu aqui nessa lógica, quando chegar na segunda parte você está ferradaço, né? Então vamos ver aqui as alternativas. Tesouro pré-fixado sofre marcação a mercado e pode gerar perdas nominais no resgate antecipado, diferentemente do Tesouro Selic. Sobre as debêntures, elas são isentas do imposto de renda para pessoa física, mas não contam com garantia do FGC. Ó, pá! Acertamos, essa aqui estava fácil, né? A gente já viu todo o conteúdo, só que se você rolar aqui para baixo, tem mais uma questão nessa mesma questão. Vamos ver, ó. Visando o futuro educacional de sua filha de 2 anos, o Marcos planeja acumular recursos em um plano de previdência complementar por um prazo de 16 anos. Ele informa que não possui muitas despesas médicas a deduzir e, por isso, realiza anualmente a declaração do imposto de renda pelo modelo simplificado. Considerando o horizonte de investimento e o formato de declaração fiscal de Marcos, o plano de previdência e o regime de tributação mais adequados para ele são o VGBL regressivo, porque a gente já entendeu isso aqui, né? Então, se você já entendeu, é fácil. Se você errou aqui, você acabou de errar 3 questões, né? Então, o PGBL a gente sabe que não, PGBL a gente sabe que não, progressivo a gente sabe que não, então sobrou aqui pra gente, ó, o VGBL. E eu vou corrigir aqui. Então, olha que legal, o nosso simulado está trazendo para você qual que é a lógica correta aqui do chat. Então, essa aqui e essa aqui. E aqui tem o que você acertou aqui nessas duas questões. Então, gente, as novas provas da Mima não são só sobre a mudança do conteúdo, e sim sobre a mudança da forma como as questões estão na prova. Se esse vídeo te ajudou, cara, imagina o que eu faço pelos meus alunos. Então fica aqui o convite especial, porque eu vou deixar um link secreto aqui na descrição, no comentário fixado, com 10% de desconto para você fazer o nosso curso da CPA e com certeza ser aprovado de primeira. Se você está estudando, pegando um reforço inicial pelo YouTube, clica nesse link aqui em cima. Tem uma playlist que fiz várias mega revisões que vão te ajudar pra caramba nos teus estudos.